Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, ou como minha filha Gabriela costuma dizer, ou boa tarde, ou bom dia, o horário que estiverem assistindo o nosso vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, que possa trazer momentos de reflexão que nos ajudem na nossa reforma íntima, no nosso objetivo reencarnatório, que é de melhorar a cada dia, né? Durante o mês de janeiro, nós estamos trabalhando e comemorando os 166 anos de O Livro dos Espíritos, como diz a nossa querida Ruth Brasil. Não é um livro dos Espíritos qualquer, é O Livro dos Espíritos, né? E na noite de hoje, nós vamos ter a nossa querida Nil falando sobre simpatias e antipatias terrenas. Mas antes de passarmos a palavra para a nossa querida Nil, vamos aproveitar esse nosso momento e unidos, reunidos e reunidas em oração, de olhos fechados, vamos pedir a Deus de misericórdia, nosso Mestre Jesus, que tenha piedade do nosso planeta, que tenha piedade de toda a humanidade ligada ao planeta Terra, encarnados e desencarnados. Então, vibrando intensamente, um desejo de paz, de harmonia, de muita luz. Visualizemos uma intensa luz azul, de harmonia, de concórdia, envolvido também em energias cor-de-rosa, para que a amorosidade possa imperar, envolvendo a todos os governos, fazendo com que todos desejem ardentemente o cessar-fogo de guerras, o olhar humanitário sobre todos aqueles que vivem na mais absoluta miséria, os países muito pobres, luz, muita luz, e particularmente peçamos pelo nosso Brasil, o nosso querido Ismael e toda a pleiade de espíritos do bem que querem o nosso progresso. Brasil, 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 a pátria do Evangelho. Vamos envolver o nosso país em muita luz, os nossos governantes, para que possamos sair de toda e qualquer situação de conflito, de ataques à nossa amada democracia. Tenhamos paz, tenhamos harmonia, sejamos paz, sejamos harmonia e possamos expandir essa paz a tudo e todos ao nosso redor. Assim estaremos contribuindo efetivamente para a mudança vibracional do nosso planeta. E ainda visualizando intensa luz azul sobre o nosso planeta, sobre toda a humanidade. Intensa luz cor-de-rosa se derramando sobre o nosso planeta e toda a humanidade. Vamos pedir à nossa Mãe Santíssima que o seu manto sagrado nos cubra abundantemente com o seu amor, com a sua paz e com a sua luz. Que Deus seja conosco e permaneça conosco agora e sempre. Muita paz, muita paz. Nil, a palavra é sua, querida. Bem-vinda, trazendo sempre boas reflexões. Olá a todos e todas, um feliz 2023 para todos nós, né? Que possamos ser melhores do que fomos em 2022 para que essa jornada neste ano flua de uma maneira melhor. Temos que parar um pouco com essa ideia, né, de que o ano é que tem que ser melhor, um ano novo. Não, precisamos nós nos modificar um pouquinho para cabermos e fazermos esse ano fluir da melhor maneira possível. Mas dando continuidade às conversas das quartas-feiras, né, cujo livro utilizado é o Livro dos Espíritos, o meu trecho de fala hoje está dentro da parte 2, que é o Mundo dos Espíritos, dentro do capítulo 7, que é o Retorno à Vida Corpórea. Mas o tema é simpatias e antipatias terrenas. E começa com a seguinte pergunta de Kardec: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem?
E aí os espíritos nos respondem: reconhecerem-se, não, mas sim podem ser atraídos uns pelos outros e frequentemente as ligações íntimas fundadas numa mesma afeição sincera não provém de outra causa, né? Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. E isso é engraçado, né? Porque a gente tem o hábito de dizer assim: ah, eu e fulano, a gente parece que se conhece, ó, de outras vidas. Pode até se conhecer de outras vidas, mas não porque se reconheceram nessa existência corpórea, né? A gente sabe que vai sim se buscar aqueles que são afins, aqueles a quem se tinha afinidade, aqueles a quem se tinha essa aproximação, né? Mas que esses espíritos eles vão estar se buscando, mas não necessariamente que a gente vai estar se reconhecendo diante do outro, com quem a gente já dividiu essa ou outras variadas jornadas em nossas reencarnações, né? E aí vem uma pergunta derivada dessa: não seria agradável para eles se reconhecerem? E aí vem a parte interessante: nem sempre, né? A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. E isso a gente sabe, porque a partir do momento em que a gente entende que existem as jornadas afins, né? Em que você passou um tempo com aquela pessoa em uma determinada reencarnação, não significa necessariamente que aquela jornada com aquela pessoa naquela reencarnação foi uma jornada produtiva. E a gente também não sabe há quantas reencarnações a gente já esteve junto daquele mesmo outro espírito. Se fomos bons, se fomos maus, né? Se fomos intempestuosos, se os prejudicamos, se não nos prejudicamos, se eles nos prejudicaram. Então, ter consciência disso poderia e pode, com certeza, atrapalhar esse novo momento, essa nova jornada, né? Esse novo encontro, esse reencontro que se faça nessa nova reencarnação. Lembrando que a primeira pergunta de Kardec diz respeito aos espíritos se conhecerem e se amarem. E aí eles vão se reconhecer. Mas aí a gente vem, qual é o processo desse amor? Foi um amor posse, né? Foi um amor libertador? Quantos percalços se chegaram até chegar nesse amor, né? Qual a jornada que levou a esse amor? Então, a gente ter pleno conhecimento de tudo que nos aconteceu em jornadas pregressas, com certeza não nos faria esse bem que a gente acha que é interessante ter, né? E saber. A gente acha que saber de todas as coisas resolve tudo. E a gente tem vivido tempos em que a gente sabe de muita coisa e nem assim está resolvendo praticamente nada, né? Parece que regredimos no tempo nas nossas vivências. Dando prosseguimento, e aí vem a primeira pergunta em relação ao tema central, né? Que é simpatias e antipatias terrenas. Kardec então pergunta: a simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? E aí, o que é que vocês acham? Né? A gente tem essa tendência de achar, olha, fulano é simpático, eu gosto tanto de fulano, não sei nem porquê, mas eu gosto de fulano. Mas aí os espíritos nos dizem, não precisamos ter esse conhecimento anterior para termos simpatia com alguém que está dividindo a nossa jornada neste mesmo período. E aí continua:
Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente, sem que hajam conhecido como encarnados pregressos. Olha que legal. Na verdade, são situações de afinidades, né? Coisas que se gostam, energias que circulam. A gente tem que sempre lembrar que a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Eu não posso emanar energias de amor, energias de gratidão, energias de positividade, energias de harmonia, energias de equilíbrio e atrair justamente o que seja completamente oposto. Ou o inverso, eu ser uma pessoa que está emitindo energia de rancor, de raiva, de revolta, de vingança, e aí eu tô querendo que chegue luz, eu tô querendo que chegue aquela pessoa que me apazigue, né? Olha que pode até aparecer, porque a espiritualidade diz assim: ô anjo da guarda, ajuda essa cidadã aí que o negócio tá feio, manda alguém pra serenar, pra ver se os opostos ali se equilibram, né? Mas não necessariamente vão criar vínculos de afinidade, porque é como você colocar a água e o óleo, não vão se misturar, simplesmente porque são elementos diferentes. É como você tentar, vamos brincar com as coisas que a gente brinca, né? É como colocar uma pessoa que é totalmente de humanas tentando se relacionar com uma pessoa que é totalmente das exatas, né? Uma vai ver um lado da vida, o outro vai ser o pragmático da vida. Não significa que os dois lados sejam ruins, eles até são complementares, mas pode haver um choque no meio do caminho justamente por essa questão de afinidade. A mesma coisa é aprendizado. Se eu tenho uma inteligência que é mais voltada para a criatividade, é mais voltada para ser mais estudos, né? Eu não tenho um raciocínio muito lógico nas coisas. Então eu vou para uma área que eu sou afim, né? Não necessariamente aquela que vai ser imposta pela sociedade. Continuando, os encontros que se dão algumas vezes entre as pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? E a espiritualidade nos diz: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis, ou seja, nós e a nossa eterna capacidade de querer saber demais, né? E a espiritualidade várias e várias vezes já nos disse que a gente não tem que tentar saber tudo, porque nem tudo nos é lícito conhecer ou saber. A gente tem que entender, a gente ainda tá num planetinha que tá tentando sair dessas provas e dessas expiações. Eu tô tentando sair junto com o planeta, que não tá fácil não, né? Então você imagina, gente, que se dentro da criação, né, Deus muitas vezes não permite que quem tá lá nos mundos felizes saibam de tudo. Imagina nós, né, naquela sempre brincadeira que eu faço. Quem somos nós na fila da vacina, né? Quem somos nós na fila do pão, digamos assim, que é o ditado que a gente mais usa, né? Quem é que é a gente para querer saber de tudo, de todas as coisas? Ou seja, se há afinidade, se não há afinidade, quem está reencarnando junto de mim? Gente, a gente esquece do que foi. A gente entra lá naquela fila do Ministério Reencarnatório prometendo mundos e fundos. Me deixa reencarnar, por favor, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu acho que aqueles espíritos, por serem de luz, não riem na nossa cara simplesmente porque eles dizem: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que estão dizendo. E eles lá têm a plena certeza de que se a gente voltar cumprindo 1% do que prometeu, já evoluiu. Então você imagina se a gente saísse reconhecendo tudo e todos que estivessem ao nosso redor. Mas a espiritualidade continua nos dizendo: o magnetismo é a bússola dessa ciência. Qual ciência? A ciência dos espíritos, né? A ciência de nós, espíritos encarnados, que mais tarde
compreenderemos melhor. O que é mais tarde? Quando a gente evoluir. Não é mais tarde nessa vida, não. Não é ficando mais velho, 1 ano, 2, 3, 10 aqui, não. É evoluindo, é alçando, né, altares maiores dentro da nossa escala evolutiva. Mas ele fala algo muito interessante: magnetismo, energia. Nós somos energias, nós somos magnetismo, nós produzimos. E aí é isso que faz com que as pessoas se atraiam ou se repelam, né? Continua. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Aquele famoso meu santo não bateu. Minha gente, e pode ser santo, pode ser orixá, pode ser o que for, e ele não vai bater. E por que que não bate? Simples, porque os espíritos antipáticos se percebem e se reconhecem sem se falarem. Olha que legal, né? Então, pode ser uma pessoa que você nunca viu na vida. Você chegou perto daquele negócio assim e o santo não foi, né? E a gente tem isso, mas simplesmente porque as pessoas também, vamos lembrar sempre, as pessoas são energias. Lembra a questão da afinidade? Então, o que é afim se atrai, o que é antipático ou não afim vai se repelir, né? E isso vai puxar a próxima pergunta, que é: a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? E a espiritualidade nos diz: dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude no modo de pensar, mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Então vamos por parte. Primeiro, não significa que o seu santo não vá bater porque a pessoa do seu lado é má. Como é que você prova que o mal não é você? Que as más tendências que você tenta imputar no outro não são suas, né? Então, na verdade, quando ele diz aqui a espiritualidade, não necessariamente os espíritos que são antipáticos, eles são maus, né? Simplesmente não há aquela questão de sintonia, de afinidade. Por outro lado, ele também vai dizer que simplesmente quando a gente evoluir, a gente pode transformar aquilo que um dia foi antipatia em simpatia, né? A gente tem muito isso às vezes no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente coloca a gente gosta de dar nomes, né? Então, a gente faz assim, prejulga. Quando a gente coloca de dar nomes, eu tô falando dos prejulgamentos. Eu olho para uma pessoa e aí eu olho para aquela pessoa e falo assim: poxa, aquela pessoa me parece extremamente metida, né? É metidinha, é arrogante, me incomoda, né? E de repente você tem uma oportunidade de começar a trabalhar com aquela pessoa. E no dia a dia, no trato com aquela pessoa, você percebe que aquela pessoa é completamente diferente daquilo que você prejulgou, né? E aí você muda essa ideia, você diz: poxa, eu via fulano de um jeito tão diferente, e a pessoa simplesmente é só na dela. Porque a gente também tem que entender que enquanto encarnados, cada indivíduo vai trazer a sua própria personalidade. Cada indivíduo vai ser do jeito que tiver de ser. Não existe essa de ser do jeito que eu quero. E esse é o grande mal do que a gente tem. E é por isso que às vezes também a gente tem essa ideia do simpático e do antipático. Por essa questão de afinidade energética, a gente vai buscar sim os nossos pares. E geralmente a gente vai buscar os pares que não nos, como é que eu posso dizer, não nos confrontem.
E muitas vezes é através desse confronto. Olha, não estou falando de guerra, não estou falando de bate-boca, não estou falando de encrencas, estou falando do confronto, né, do diálogo, das ideias diferentes. Então, é muito interessante a gente entender que o diferente faz com que o outro cresça e a gente também cresça, se a gente parar para analisar aquilo que é o diferente, né? Minha gente, eu moro no Bonfim, estão estourando os fogos do Bonfim. Então não se assustem, não se incomodem, não tem tiro, não tem nada. É só são os fogos do Senhor do Bonfim. Está aqui me protegendo e me iluminando no dia que eu estava gravando essa fala. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, porque nos faz sair dessa ideia de que é sempre o outro que precisa se transformar. Não, é sempre, todo caminho vai começar pelo autoconhecimento. Então, se eu acho que alguém não bate comigo, com certeza dezenas, centenas e outras milhares de pessoas vão dizer a mesma coisa a respeito de mim. E eu vou me incomodar. Se alguém um dia para mim disser, poxa, eu te acho tão grosseira, eu vou dizer assim, poxa, eu até tenho meu instinto Fiona, né? Você não lembra, Fiona é aquele personagem, né? A mulher do Shrek. Então, eu tenho meu instinto ogra. Mas eu não sou assim 100% do tempo, porque nós somos camadas, nós temos fases, né? Então, a gente precisa sim se reconhecer dentro dessas formalidades. E a última das perguntas diz assim: a antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é pior ou melhor? E aí a espiritualidade nos responde dizendo assim: tanto é numa quanto é noutra coisa. Vai nascer tanto no que é melhor quanto no que é pior. Lembrando sempre o entre aspas, né? E aí ele vai continuar. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Exemplo: um espírito mau sente antipatia por quem quer que possa julgá-lo e desmascará-lo. Então ele vai se recolher. Se ele se encontra diante ou se reconhece diante de um espírito bom, né? Aquele que é mau vai dizer assim, poxa, ele pode me desmascarar, ele pode me fazer perder essa face de bonzinho, então eu me afasto. Vendo que uma pessoa a primeira vez percebe que ela pode desaprová-lo e seu afastamento se transforma então em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. Olha que complicado. Ou seja, de repente você vai tecer teias de intriga simplesmente porque você reconheceu no outro alguém que poderia desmascará-lo. Como é que acontece do outro lado? O espírito bom vai sentir repulsa diante de um espírito mau, porque sabe que não será compreendido por ele. Não está no mesmo nível, né? E que ambos não participam e não partilham dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro ódio nem inveja e contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo, né? Então, a gente vai entender, no fim das contas, que antipatias e simpatias vão depender literalmente de afinidade, que podem vir de outras vidas ou pode vir dessa vida e de outras adiantes, desde que os espíritos sejam afins. E onde é que a gente encontra esta afinidade? Dentro da questão magnética, das energias que circulam dentro dos seres reencarnados ou reencarnantes. Esses seres afins se buscam, isso é fato. Não tem jeito. A gente não vai procurar estar junto de pessoas que nos incomodam. Nós não somos masoquistas e nós não tentamos ser palmatória do mundo. Pelo menos eu tenho certeza, falando por mim, que eu não vim aqui por missão. Eu vim tentar tirar o meu da reta. E no máximo chegar no mundo de regeneração, que já é muita coisa, né? Então, vamos buscar dentro das nossas afinidades crescer, melhorar nesse trato com o outro, no cuidado com o outro, até mesmo nesse confronto com o outro. E sim, se ao longo da nossa jornada vamos sim nos bater com as nossas antipatias, mas que a gente possa serenar, como nos é dita nessa última pergunta.
né? Porque a gente não consegue, muitas vezes, a gente vai pro embate, né? Se a gente reconhecer algo que nos faça mal, que a gente simplesmente vibre positivamente, se afaste, mas não deseje nada de ruim. Até porque Jesus nos diz que não devemos pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem. Então, que sejamos simpáticos e que busquemos simpatia durante a nossa jornada, começando por 2023. Um beijo a todos vocês. Até a próxima. Bom, gratidão, Nil, pelas belas reflexões, né? Façamos a nossa parte, descobrirmos por que precisávamos estar aqui ouvindo, né, essas reflexões, e vamos cuidar para que a cada dia possamos efetivamente sermos pessoas melhores do que o que fomos ontem. E agora, solicito que aqueles que ainda não estão no seu cantinho da reflexão se dirijam para lá, aquele lugarzinho que elegemos, onde a nossa conexão é mais fluida, onde temos menos barulhos, menos interrupções, pedindo a Deus de misericórdia que seja conosco, com fé, na certeza que esses nossos amigos espirituais, os atendentes fraternos, incansáveis dessas casas de irmãs amorosas, já estão conosco nos nossos lares, envolvendo a psicosfera do nosso lar em paz, em luz, em harmonia, limpando os nossos campos, dos nossos familiares, nos envolvendo na luz, na paz e na harmonia. Podemos conversar com esses nossos irmãos, dizer a ele que nos aflige. Eles, em três, estão aqui, na casa de cada um de nós, com cada um de vocês, para escutar os nossos pedidos e atender o que assim for da vontade de Deus, nosso Pai, que é o nosso Pai que tudo vê, tudo sabe, tudo provê, e que nos permite, sim, alguns pedidos, outros não, e sem mágoas, sem ressentimentos, entendendo que tudo está na hora e no lugar certo. Peçamos com humildade, sim, e aceitemos e entendamos as respostas do alto, que sempre vêm, não necessariamente como desejamos, mas sempre vem uma resposta com relação aos nossos pedidos. E assim, devidamente conversados e conversadas com os nossos atendentes, mentalmente já dissemos a ele o que achamos que necessitamos. Vamos inspirar profundamente, prestando bastante atenção no nosso processo de respirar, esse ato tão automático, mas simplesmente fundamental para a nossa existência, para o nosso viver. Que saibamos ser assim, simples como a respiração, mas estritamente necessário para que possamos crescer, possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes ao amor, à luz divina que nós já somos. Somos centelha divina, temos o nosso Cristo interior. Basta que deixemos a nossa luz brilhar e se expandir e o nosso Cristo interno se manifestar em todas as nossas ações. Na certeza do amparo divino, inspiramos profundamente. Vamos reter e expirar também profundamente, eliminando o que não nos faz bem. Mais uma vez, inspiremos, retenhamos e coloquemos para fora, com força, com fé, com disposição, o que não nos faz bem. E uma última vez, inspiremos na certeza de que todas as bênçãos que almejamos e que foram derramadas sobre nós estão agora internalizadas em cada célula do nosso corpo, na nossa transpiração, na nossa respiração, na nossa vibração. E ao
expirar. Vamos expirar agora toda a paz, toda a luz que desejamos ver no mundo e que precisamos ser para conseguir ver. Que Deus seja conosco. E agora, irmãos e irmãs, enquanto esses nossos amigos queridos nos envolvem com suas bênçãos divinas, buscando exatamente aquilo de que necessitamos para o nosso bem-estar, para adquirirmos forças, mantermos a nossa fé em colo, mesmo diante das maiores vicissitudes, não percamos nunca a fé. Vamos mentalizar um imenso chuveiro de luz, porque é exatamente assim que nós visualizamos essas bênçãos divinas que se derramam abundantes sobre nós. Um imenso chuveiro de luz que nos traz paz, luz branca, que traz no seu espectro as 7 cores, os 7 raios, os 7 arcanjos que limpam tudo que precisa ser limpo. Arcanjo Zadkiel do 7º raio, transmutando com seu raio violeta tudo que precisa ser transmutado e transformado em nós. E a nossa Mãe Gaia, Mãe maravilhosa que temos, recebe, transforma, transmuta tudo que em nós precisa ser transmutado. E nós podemos então assim resplandecer em luz, em paz, em harmonia. Mentalizemos também o raio rosa do arcanjo Samuel, o raio da harmonia, da amorosidade, da benevolência, que possamos todos e todas ficarmos envolvidos nessa luz intensa, cor-de-rosa, que possamos transbordar amor no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. E pedindo a Deus de misericórdia que a tua luz divina se faça abundantemente sobre nós. Nosso Mestre Jesus, com seu olhar terno sobre nós, entendendo as nossas necessidades e permitindo o trabalho desses nossos amigos espirituais queridos, os nossos atendentes fraternos, e as bênçãos da nossa Mãe Santíssima, com seu manto sagrado sobre todos nós e sobre a nossa família, nos trazendo paz, harmonia e muita tranquilidade, fé e esperança para todos. Que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos trazendo mais e mais fé, mais e mais certeza de que não estamos sós, que uma pleiade de espíritos do bem velam por nós no nosso caminhar. A nossa imensa gratidão a eles. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Uma boa noite para todos. Que assim seja. Amanhã temos Gotas de Luz, sexta-feira doutrinária e domingo encontro com Nossa Senhora. Permaneçamos em paz. Que assim seja.